Moisés vivia entre o povo hebreu no deserto, após libertá-los da escravidão no Egito. Sua rotina era de liderança, oração e orientação ao povo cansado, porém cheio de esperança. O sol ardente refletia nas areias infinitas, enquanto ele buscava forças em Deus para cada decisão. O povo o via como um guia escolhido, mas também como um homem comum, com dúvidas e cansaço. As tendas se espalhavam pelo deserto, e as vozes dos israelitas ecoavam em súplica. Apesar das dificuldades, havia um sentimento de libertação no ar. Moisés mantinha sua fé firme, confiando que o Senhor tinha um propósito maior. Cada manhã era uma nova oportunidade de caminhar na presença divina. Mas a paz era breve, pois o deserto nunca permanecia tranquilo por muito tempo. Logo, nuvens de poeira se ergueram ao horizonte. Era o exército de Faraó que vinha em perseguição. Os israelitas, ao verem os carros e cavalos egípcios, se desesperaram. O medo se espalhou como fogo entre as tendas, e gritos de pavor ecoaram no deserto. Moisés, vendo a multidão em pânico, ergueu o cajado e clamou a Deus por orientação. Diante dele, o Mar Vermelho bloqueava o caminho, um obstáculo intransponível. Atrás, a morte se aproximava velozmente com as lanças do Egito. A tensão entre fé e medo se tornava insuportável. O povo murmurava, dizendo que seria melhor ter permanecido escravo do que morrer ali. Nesse momento, o destino da nação dependia da fé de um homem. O deserto se calou, aguardando a resposta de Deus. Moisés sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros como nunca antes. A multidão o cercava, implorando por uma saída, enquanto o rugido distante dos cavalos egípcios aumentava. Ele se ajoelhou e buscou a voz do Senhor no silêncio do medo. Deus lhe respondeu com palavras de poder e esperança. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa ordem soava impossível, pois diante deles havia apenas água. Mas Moisés entendeu que a fé verdadeira começa onde termina a lógica humana. Reerguendo-se, ele olhou o povo nos olhos e declarou que viriam a salvação do Senhor naquele dia. O vento começou a soprar diferente, e um arrepio percorreu o deserto. O impossível estava prestes a acontecer. O exército egípcio se aproximava, o chão tremia sob os cascos dos cavalos e o som das trombetas de guerra ecoava. O povo gritava de desespero, e alguns tentavam fugir, mas não havia para onde ir. Moisés permaneceu firme, com o cajado levantado, encarando o mar revolto. As ondas batiam com força, refletindo a fúria da tempestade que se formava. Era um momento de fé absoluta, sem garantias visíveis. Moisés podia sentir o medo de todos, mas dentro de si crescia uma coragem vinda de Deus. Ele sabia que, se hesitasse, tudo estaria perdido. O tempo parecia parar entre o trovão e o rugido das águas. O destino de milhares dependia da obediência de um único homem. Então, Moisés estendeu o cajado sobre o mar, e o vento oriental soprou com força sobrenatural. As águas começaram a se dividir, formando muralhas líquidas de cada lado. O chão, antes coberto por ondas, secou diante de seus olhos. O povo, incrédulo e maravilhado, começou a atravessar entre as paredes de água. Crianças choravam, anciãos se apoiavam em bastões, e todos caminhavam com o coração acelerado. Atrás deles, os egípcios não desistiram e entraram no caminho aberto. O som dos carros de guerra misturava-se ao vento divino. A cada passo, Moisés mantinha o olhar firme no horizonte, confiando que o Senhor completaria o milagre. O impossível havia se tornado real, mas o perigo ainda não havia terminado. Quando o último israelita alcançou a outra margem, o rugido dos exércitos egípcios ecoava dentro do corredor de águas. O brilho das armaduras refletia nas paredes líquidas, criando uma cena de tensão divina. Moisés, guiado pela voz de Deus, virou-se para contemplar a obra do Altíssimo. No momento certo, ele levantou novamente o cajado, e as águas começaram a ruir. O mar fechou-se com fúria sobre os carros e cavaleiros de Faraó. Gritos se perderam entre as ondas, e o silêncio voltou a dominar o deserto. O povo, em choque, observava o poder absoluto de Deus. A vingança humana havia sido destruída pela justiça divina. O Egito não mais os perseguiria. O povo de Israel caiu de joelhos, chorando e louvando ao Senhor pela libertação. Míriam, irmã de Moisés, tomou um tamborim e começou a cantar, acompanhada pelas mulheres. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele triunfou gloriosamente. Entoavam todos. As areias do deserto tornaram-se altar de adoração, e as lágrimas se misturavam à alegria. Moisés observava o povo e sentia o peso da gratidão e da humildade. Ele sabia que a vitória não era dele, mas de Deus.
O vento suave que antes dividia o mar agora soprava como brisa de paz. Pela primeira vez, o deserto parecia acolhedor. A travessia havia terminado, mas a jornada da fé estava apenas começando. Moisés caminhou solitário à beira-mar, olhando as ondas que agora se acalmavam. Ele refletia sobre a grandeza de Deus e a pequenez do homem diante da vontade divina. Lembrou-se do medo, da dúvida e da força que brotara quando tudo parecia perdido. Cada gota daquele mar contava uma história de fé e redenção. Ele compreendeu que a libertação não era apenas física, mas espiritual. O povo havia cruzado não apenas águas, mas uma fronteira entre escravidão e esperança. O deserto à frente simbolizava um novo recomeço. Moisés ergueu os olhos ao céu e agradeceu. Deus havia provado que nada é impossível para quem confia. Com o mar atrás e o deserto à frente, o povo iniciou uma nova jornada. A liberdade tinha um preço: confiança constante. Muitos ainda temiam o desconhecido, mas agora sabiam que Deus caminhava com eles. Moisés ensinava que cada passo no deserto era uma oportunidade de fé renovada. As noites frias e os dias escaldantes seriam apenas mais um cenário de milagres. O passado havia sido deixado para trás, e a promessa os guiava adiante. Eles não eram mais escravos, mas o povo escolhido do Senhor. As areias que antes testemunharam o medo agora marcavam o início da esperança. Uma nova história estava sendo escrita sob o céu do deserto. A travessia do Mar Vermelho tornou-se símbolo eterno de libertação e fé. Moisés aprendeu que a coragem não nasce da força, mas da confiança em Deus. O mar que antes representava a morte se transformou em caminho de vida. Cada gota das águas lembrava que, diante de Deus, o impossível se curva. O povo de Israel seguiria contando essa história por gerações, como testemunho do poder divino. Moisés, agora fortalecido, compreendeu que cada deserto guarda um propósito sagrado. O verdadeiro milagre não foi apenas o mar se abrir, mas o coração do povo se renovar. A fé havia vencido o medo. E assim, o mar que se abriu uma vez continuou aberto na alma dos que creem.